Bom dia, amados, bom dia, irmãos, bom dia, senhoras, bom dia, jovens, bom dia, crianças, bom dia, membros da igreja. Se sintam abraçados, eu estou com saudade de todos, eu tenho certeza também que os irmãos estão com saudade de outros irmãos também. E é isso, irmãos. Então, se puder, dá uma ligadinha, falar que está com saudade, da importância da gente viver em comunhão. Amém, irmão? Essa lição escrita pelo pastor Jackson, ele traz como tema libertas que será também, arriscando teu pescoço. Essa lição está na nossa revista Reflexões Bíblicas, o estudo 37, portanto, irmãos. Ele usa como texto base Atos 4, de 1 a 31. Eu não irei ler agora, mas se os irmãos ainda não tiveram a oportunidade de ler, nós podemos fazer isso depois. Para a gente o quê? Quanto mais informações, mais conhecimento, mais nós crescemos na compreensão do estudo. Amém? E como introdução, o pastor, ele usa, tomando um empréstimo do espírito libertário dos Inconfidentes, como reflexão para a igreja. Tal como os Inconfidentes desejavam libertar o Brasil do jugo português, a igreja deseja que todos sejam libertos do jugo do pecado e para isso anuncia a Cristo, a verdade que liberta. Ora, todo aquele que tem convicção, sobretudo relacionado ao ideal libertário, de alguma forma se encontra na contramão dos sistemas vigentes, sejam eles terrenos ou espirituais, que são opressores e escravizantes, o pecado. Irmãos, quantas pessoas que estão perdidas aí fora, quantas pessoas que não estão precisando de ouvir a palavra de Deus, não só ouvir a palavra de Deus, mas ouvir a palavra mais completa, que é ouvir a palavra que Deus salva, liberta do pecado. E é de graça, irmãos. Então, se tem algum irmão na igreja também, embora nós temos tido a oportunidade, o pastor tem compartilhado diariamente aquelas mensagens maravilhosas, muitas vezes a gente não sabe como reagir, aí logo de manhã o pastor traz palavras de consolo e de aprendizado para mim e para você. Irmãos, a religião propagada pelos líderes religiosos judeus escravizava e oprimia. Eram legalistas ao extremo. O Império Romano, por seu sistema de expansão e dominação, subjugava os povos e os oprimia, seja pela forma de governo, quanto por impostos abusivos para satisfazer os caprichos dos Césares. Os Césares nada mais é que os imperadores da época. Portugal, que colonizava o Brasil nos dias de Tiradentes, não fazia outra coisa senão produzir e manter um sistema de opressão, fosse sobre os índios, os nativos, os escravos sacados de sua terra natal, a África, que aqui eram tratados como coisa, produtos. Os portugueses e seus descendentes, que aqui tentam a sorte, também eram oprimidos pela extração indiscriminada e irresponsável das riquezas da terra e por impostos abusivos, que acabou fomentando a Inconfidência Mineira, liderada por José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como os nossos Tiradentes. Para servir de exemplo a quem quer que pensasse em rebelar contra a coroa portuguesa, a Inconfidência foi debelada em função da delação premiada feita por Joaquim Silveira dos Reis para obter benefício da mesma coroa. Ou seja, lá atrás já tinha os interesseiros, já tinha delação premiada. Isso não é de agora, o que nós ouvimos. Olha, irmãos, presta atenção. Lá da época dos Césares já tinha coisas erradas. No Brasil, na época do Brasil colônia, coisas erradas também. Ou seja, durante esse período aqui, nós não iremos encontrar um governo perfeito. Porque o governo na nossa terra não é aqui. Jesus deixa bem claro. Nós passaremos aflições, mas venceremos o mundo.
Irmão, essa palavra é muito importante. Nós não podemos achar que ela está escrita só estampada na Bíblia, na parede, um verso, não. Nós temos que trazer para a própria vida, para a nossa vida, irmão. Porque nós trazendo essas palavras para a nossa vida, ela virá vida e fará diferença na vida de outras pessoas também. E o pastor traz alguns tópicos também para a gente compreender melhor, para a gente entender o porquê de nós arriscarmos. Porque se não arriscar, a gente não vai falar de Jesus. Porque o sistema está todo o quê? Não fala, fique quietinho, fique em casa, não faça nada. Mas nós podemos fazer diferença, mesmo cada um na sua casa, mesmo as pessoas que não estão podendo sair. Irmãos, quando conhecemos a Jesus de forma pessoal, nos dispomos a arriscar. É isso, irmãos? Vamos ler o que falou o apóstolo Paulo em Atos 4, 19, 20. Irmãos, olha que palavra forte. Julgo os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não deixemos de falar o que vimos e ouvimos. Irmão, essa palavra tem que fazer diferença na nossa vida. Nós temos que ser instrumento para falar do amor, da graça salvadora de Jesus Cristo para outras pessoas. Irmãos, quando desejamos que vida seja salva, nos dispomos a arriscar. Irmãos, então mais uma palavra, mais um versículo para a gente entender melhor o que o pastor Jacques quis nos falar, o que Deus está nos falando o tempo todo. Leiamos em Atos 20, 24. Atenção, vamos ouvir o que o apóstolo Paulo falou. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contando que eu possa completar a missão que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, nós temos Jesus em nossas vidas. Às vezes nós fraquejamos. Fraquejamos por quê? Por aquele momento ali, nós estamos um pouquinho ausentes. Mas não vale a pena não, porque nós não somos desse mundo mais. A nossa vida, nós já estamos vivendo aqui na Terra, mas já ligado com a eternidade há muito tempo. Por isso que muitas vezes a gente não compreende certas coisas que acontecem aqui dentro, querendo justiça. A justiça já foi feita. Jesus já morreu na cruz. Os nossos olhos têm que estar preparados, prontos para poder entender o porquê que Jesus veio. Quando partilhamos da visão de Deus, nos dispomos a ir. E, claro, que às vezes Deus usa pessoas como missionário para estar em outros países, outros estados, mas o ir é o ide, é o ir aqui também. Nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que os vizinhos, eu moro num prédio, então, portanto, tem apartamentos ao redor. O ide é que o vizinho me enxergue como um homem de Deus. É que o vizinho enxergue a irmã como a filha de Deus. Que olhe o jovem. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós temos que fazer diferença. Temos que arriscar, falar do amor de Deus. Sem medo, com ousadia. Respeitando, claro, os momentos que o Espírito Santo vai preparar para a gente falar da palavra dele. Em alguns relatos, posso mencionar Cristo é todas as coisas do céu e da terra, reconciliando por meio da cruz, com o propósito de transformar em uma nova criação aquela que foi destruída pelo pecado e pelo mal. Irmão, eu vou repetir. Com o propósito de transformar essa em uma nova criação aquela que foi destruída pelo pecado e pelo mal. Então, irmão, quando partilhamos da visão de Deus
nos dispomos aí. Irmão, palavra muito importante para nós. Queridos, o que fica a nós em relação ao estudo é se verdadeiramente temos intimidade com o nosso Senhor e, como salvos, devemos participarmos de seus planos e propósitos para a humanidade. Compreendemos a grandeza do Missio Dei, que é a autorrevelação de Deus, aceitando o desafio da missão divina. Devemos compartilharmos a visão da obra da redenção que se realizou, está sendo realizada no mundo. Não podemos ficar de fora, queridos. Nós somos instrumentos a ser usados por Deus para falar do amor de Jesus. Tem muitas almas perdidas, às vezes está ao nosso lado. Não devemos ser egoístas, não, irmãos. Falo para os meus colegas de classe, eu falo para as irmãs, eu falo para os jovens, eu falo para os adolescentes. Nós não estamos aqui no mundo à toa. Nós temos uma missão, nós temos um compromisso. Deus nos escolheu para falar do amor dele, da graça salvadora. Então, irmão, lembrando, você e eu somos instrumentos e certamente não teremos medo de arriscarmos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar conosco. Irmãos, que o nosso Deus, finalizando, continue nos abençoando. Tenha uma ótima semana, irmãos. Tenha paz no coração. Irmãos, ligue para um irmão, ligue para o seu colega, ligue para um amigo. Aliás, nós somos, a Bíblia fala que nós somos amigos. Deus, é mais chegados que o irmão. Olha como que Deus valoriza. Deus fala primeiro nos domésticos da fé. Então, vamos trazer mais pessoas para o rebanho, que permitamos ser usados por Cristo, por Deus, para trazer pessoas para ouvir mais da palavra. Tenha uma ótima semana, irmãos. Em nome de Jesus. Pai querido, irmão, vou orar. Gostaria que os irmãos tivessem espírito de oração também. Meu Pai querido, meu bom Deus, queria agradecer, Pai, a oportunidade de fazer parte da igreja, de sua igreja, Pai, que funciona ali no Padre Eustáquio. Quero fazer parte da sua igreja que funciona aqui em casa, que os irmãos que também fazem parte da igreja, que cada igreja na sua casa, em si mesmo, Pai, nós podemos nos alimentar diariamente da palavra, Senhor Deus. Quero agradecer muito, muito, muito o que o pastor tem feito, o trabalho que os irmãos têm feito na parte social. Eu quero agradecer aos irmãos, Senhor Deus, do louvor, os outros professores. Não tem ninguém parado aqui, Pai. Senhor Deus, a minha vida, Senhor, que eu possa usar em benefício, em prol do crescimento do Evangelho, Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.